Meu nome é Aline Rodrigues, tenho 32 anos e descobri que ser julgada pelas aparências pode ser a melhor vingança quando você tem cartas na manga que ninguém imagina. Meu vizinho Roberto debochou de mim na frente de 300 pessoas durante uma palestra da primeira-dama, rindo alto e sussurrando para a esposa que eu era um caso perdido. O que ele não sabia é que aquela seria a última vez que riria da minha cara, porque em poucos minutos sua arrogância seria destruída publicamente. Quando a primeira-dama Rosângela da Silva pegou o microfone e disse meu nome completo, pedindo para eu subir ao palco, o sorriso do Roberto simplesmente desapareceu. Doutora Aline Rodrigues, juíza da Vara da Infância e Juventude, ela anunciou. A mulher que salvou mais de 500 crianças de situações de abuso nos últimos 5 anos. Naquele momento, todos os comentários maldosos, todas as risadas e todo o desprezo se transformaram em puro constrangimento para quem me subestimou durante anos. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Era uma terça-feira chuvosa de junho quando tudo começou. Eu estava vestindo meu casaco azul marinho desbotado, aquele mesmo que uso há 3 anos, carregando minha bolsa de couro sintético que já mostrava sinais de desgaste nas alças. Morava no apartamento 203 de um prédio simples na zona norte do Rio de Janeiro, onde as paredes finas deixavam escapar conversas dos vizinhos e o barulho constante dos carros na avenida principal. Roberto Mendonça, meu vizinho do apartamento 201, sempre me olhava com aquele sorriso superior quando nos encontrávamos no elevador. Ele trabalhava como gerente de vendas em uma concessionária de carros importados e fazia questão de mencionar isso em qualquer conversa. Sua esposa Márcia complementava a dupla com comentários ácidos sobre minha vida pessoal, sempre sussurrados alto o suficiente para eu ouvir. Coitada da Aline, já passou dos 30 e ainda solteira, ela dizia no corredor. Trabalha o dia inteiro, chega tarde, nunca vejo ela com ninguém. Deve ser muito difícil para os pais dela. Roberto sempre concordava com um meneio de cabeça, adicionando seus próprios comentários. E aquele carro dela, meu Deus. Um Corsa 2008 todo amassado. Eu nem sei como ainda funciona. O que eles não sabiam é que eu escolhi viver assim propositalmente. Depois de 7 anos trabalhando na magistratura, aprendi que manter um perfil discreto era fundamental para a minha segurança e para a eficácia do meu trabalho. Juízes que lidam com crimes contra crianças frequentemente recebem ameaças, e uma vida ostensiva só aumentaria os riscos. Naquela terça-feira especificamente, Roberto estava especialmente animado no elevador. Aline, você vai na palestra da primeira-dama hoje à noite? É no Centro de Convenções, sobre proteção à infância. Eu confirmei que sim, e ele riu. Que bom. Você precisa sair mais de casa mesmo. Vai fazer bem para você. O auditório do Centro de Convenções Rio Centro estava lotado quando cheguei. Procurei um lugar discreto nas fileiras do meio, como sempre fazia em eventos públicos. Vi Roberto e Márcia algumas fileiras à frente, ele vestindo seu melhor terno e ela com um vestido que claramente havia comprado para a ocasião. Eles cumprimentavam outras pessoas efusivamente, como se fossem figuras importantes da comunidade. Rosângela da Silva, a primeira-dama, era uma mulher que eu admirava há anos pelo trabalho dedicado à proteção infantil. Tínhamos nos conhecido em algumas reuniões técnicas sobre políticas públicas, mas sempre mantive nossa relação estritamente profissional. Ela sabia da minha posição, mas respeitava minha escolha por discrição. Durante o coquetel que antecedeu a palestra, observei Roberto se aproximando de vários grupos, tentando chamar atenção para si mesmo. Em determinado momento, ele apontou discretamente na minha direção e fez algum comentário para um grupo de pessoas, que riram em resposta. Márcia balançava a cabeça com pena, como se estivesse falando de algum caso triste da vizinhança. Aquela moça ali, ouvi Roberto dizer para um empresário local. É minha vizinha. Coitada, mora sozinha, trabalha sei lá onde, sempre com aquela carinha triste. É um caso perdido mesmo. Já passou da idade, sabe como é. O grupo riu,
e eu sentia aquela mistura familiar de irritação e tristeza que acompanha quem é constantemente subestimado. O que Roberto não podia imaginar é que eu estava observando tudo aquilo com os olhos de alguém que passa os dias analisando comportamentos humanos, identificando padrões de crueldade e manipulação. Sua atitude não era apenas desrespeitosa. Ela revelava um caráter que eu conhecia bem dos processos que julgava diariamente. A palestra da primeira-dama começou pontualmente às 19 horas. Rosângela falou por 40 minutos sobre a importância da rede de proteção à criança e ao adolescente no Brasil, citando estatísticas alarmantes sobre violência doméstica e abuso sexual. Sua voz era firme e emocionada ao descrever casos reais de crianças que haviam sido salvas graças ao trabalho conjunto entre assistentes sociais, promotores e juízes especializados. No Rio de Janeiro, ela disse, temos profissionais excepcionais trabalhando incansavelmente para proteger nossas crianças. Alguns deles estão aqui hoje conosco. Roberto se mexeu na cadeira, claramente achando que poderia ser mencionado por algum motivo relacionado ao seu trabalho ou importância social. Foi então que Rosângela olhou diretamente na minha direção. Hoje quero destacar o trabalho de uma pessoa muito especial, alguém que nos últimos 5 anos revolucionou a forma como lidamos com crimes contra crianças em nosso estado. Senti meu coração acelerar. Ela não faria isso, faria? Doutora Aline Rodrigues. Sua voz ecoou pelo microfone. Poderia, por favor, se juntar a mim aqui no palco? O silêncio que se seguiu foi absoluto. 300 pessoas viraram para procurar quem era essa tal doutora Aline Rodrigues. Roberto virou o pescoço, procurando nos lugares que considerava importantes, onde estariam os verdadeiros doutores. Quando me levantei da minha fileira do meio, usando meu casaco azul marinho desbotado e carregando minha bolsa de couro sintético, pude ver a expressão de Roberto mudando gradualmente de curiosidade para confusão, e finalmente para horror absoluto. Márcia levou a mão à boca, como se tivesse visto um fantasma. Caminhei até o palco com a postura ereta que desenvolvi ao longo de anos presidindo audiências. Cada passo era calculado, tranquilo, exatamente como fazia ao entrar nas salas de tribunal. As pessoas sussurravam enquanto eu passava, tentando processar o que estava acontecendo. Roberto estava visivelmente pálido. Sua expressão de superioridade substituída por puro pânico. Rosângela me recebeu com um abraço caloroso. Pessoal, ela disse ao microfone, apresento-lhes a doutora Aline Rodrigues, juíza da Vara da Infância e Juventude da Comarca do Rio de Janeiro, especializada em crimes contra crianças e adolescentes. O auditório explodiu em aplausos, mas eu podia ver Roberto afundando na cadeira como se quisesse desaparecer. A doutora Aline, continuou a primeira-dama, é responsável por algumas das sentenças mais importantes dos últimos anos em nosso estado. Ela condenou redes de exploração sexual infantil, removeu crianças de situações de risco extremo e criou jurisprudência que hoje é referência nacional para outros tribunais. A cada palavra, eu podia ver Roberto ficando menor em sua cadeira. Nos últimos 5 anos, Rosângela prosseguiu, as decisões da doutora Aline resultaram diretamente na prisão de 163 agressores de crianças, no resgate de 517 menores de situações de abuso e na criação de 23 abrigos especializados em nossa região metropolitana. Roberto agora estava com a cabeça baixa, claramente tentando se tornar invisível. Peguei o microfone com a naturalidade de quem estava acostumada a falar em público. Obrigada, Rosângela. É uma honra estar aqui hoje. Minha voz estava firme, profissional, completamente diferente da mulher tímida que Roberto pensava conhecer. Quero aproveitar para falar sobre a importância de não julgarmos as pessoas pelas aparências, especialmente quando falamos de proteção infantil. Não, vocês sabem, continuei no microfone. Uma das coisas mais perigosas para as crianças são os adultos que as julgam pela aparência, que fazem suposições sobre sua capacidade ou valor baseados apenas no que veem superficialmente. Olhei diretamente para Roberto enquanto falava. Isso se estende também aos adultos que deveriam protegê-las.
Durante minha carreira, processei muitos casos onde vizinhos, colegas de trabalho, até mesmo familiares, ignoraram sinais de abuso porque julgaram mal a situação ou as pessoas envolvidas. Roberto estava agora completamente vermelho, as mãos tremendo visivelmente. Márcia o cutucava discretamente, como se quisesse que ele reagisse de alguma forma. Por isso, prossegui, sempre ensino que a verdadeira proteção vem do respeito mútuo, da observação cuidadosa e nunca da subestimação. Fiz uma pausa estratégica, porque às vezes a pessoa que você acha que é um caso perdido pode ser exatamente quem tem o poder de proteger suas próprias crianças. A plateia não entendeu completamente a referência, mas Roberto entendeu perfeitamente. Suas próprias palavras, "é um caso perdido mesmo", ecoavam agora de forma devastadora. Ele havia usado essa expressão não apenas para mim, mas na frente de dezenas de pessoas, incluindo alguns que agora estavam no auditório. Rosângela retomou o microfone. A doutora Aline é um exemplo perfeito de como não devemos julgar livro pela capa. Ela escolhe viver discretamente por questões de segurança, mas seu trabalho salva vidas todos os dias. Roberto sabia que todos os comentários maldosos que havia feito sobre mim nos últimos anos agora soavam como pura ignorância e crueldade gratuita. Após a palestra, durante o coquetel de encerramento, a dinâmica do evento mudou completamente. As mesmas pessoas que haviam rido dos comentários de Roberto sobre mim agora se aproximavam respeitosamente, querendo conversar sobre meu trabalho. O empresário que havia rido mais alto agora evitava contato visual, claramente constrangido por sua reação anterior. Roberto tentou se aproximar algumas vezes, mas sempre recuava quando me via cercada por pessoas importantes, promotores, secretários municipais, outros juízes que eu conhecia profissionalmente. Márcia permaneceu ao lado dele, sussurrando urgentemente como se tentasse convencê-lo de alguma estratégia para lidar com a situação. Doutora Aline, um jornalista se aproximou. Poderia falar sobre o caso da rede de pedofilia que a senhora desmantelou ano passado? Era o caso que havia tornado minha carreira nacionalmente reconhecida, mas que eu nunca comentava publicamente por questões de segurança. Infelizmente não posso dar detalhes, respondi diplomaticamente. Mas posso dizer que foi um trabalho conjunto muito importante. O que Roberto não sabia é que aquele caso específico havia envolvido a prisão de um gerente de concessionária de carros que usava sua posição para atrair famílias vulneráveis, prometendo facilidades na compra de veículos em troca de acesso às crianças. A coincidência com a profissão de Roberto era perturbadora, e eu podia ver em seus olhos que ele estava conectando os pontos. Finalmente, quando o evento estava terminando, Roberto se aproximou. "Aline", ele começou, a voz trêmula. Eu não sabia." Olhei para ele com a mesma expressão neutra que usava no tribunal quando ouvia argumentos fracos. "Roberto", respondi calmamente. "Você nunca perguntou. Em 5 anos morando no mesmo prédio, você nunca demonstrou interesse genuíno em me conhecer como pessoa. Você preferiu criar uma narrativa sobre mim baseada apenas nas suas suposições." Continuei, mantendo o tom profissional que havia aperfeiçoado ao longo dos anos. "E não apenas criou essa narrativa, mas a compartilhou publicamente, transformando minha vida privada em motivo de piada." Roberto tentou interromper, mas levantei a mão com a autoridade natural de quem controla audiências diariamente. "O que mais me preocupa, Roberto, é que você tem 2 filhas pequenas. E se um dia elas precisarem de ajuda, de proteção, de alguém que as leve a sério?" Seus olhos se arregalaram. "Como você vai ensinar a elas sobre respeito e dignidade se você mesmo não consegue tratar sua vizinha com decência básica?" "Doutora, eu peço desculpas", ele murmurou. "Eu realmente não sabia." "Essa é exatamente a questão", interrompi. "Você não sabia, mas assumiu o pior. Quantas outras pessoas você julga assim? Quantas oportunidades de conhecer pessoas incríveis você perde por causa dos seus preconceitos?" As pessoas ao redor começaram a perceber a tensão da conversa. Márcia se aproximou, tentando mediar a situação, mas eu já havia dito o que precisava. "Roberto, espero que este seja um momento de aprendizado para você.
Suas filhas merecem um pai que ensine sobre respeito, não sobre julgamento superficial. 3 meses depois, Roberto se mudou do prédio. Soube por outros vizinhos que ele nunca conseguiu superar o constrangimento de descobrir que havia passado anos zombando de uma juíza respeitada nacionalmente. Márcia confessou para algumas vizinhas que eles perderam amizades porque as pessoas ficaram constrangidas por terem participado das piadas. Quanto a mim, continuei vivendo discretamente no mesmo apartamento, dirigindo o mesmo Corsa, usando os mesmos casacos. Mas agora os vizinhos me cumprimentavam com respeito genuíno, não por medo ou obrigação, mas porque finalmente entenderam que dignidade não tem relação com ostentação. E Roberto aprendeu da pior forma possível que subestimar alguém pode ser o erro mais constrangedor da sua vida. A verdadeira justiça não vem da vingança, mas da revelação da verdade no momento mais impactante possível.